ecossistema marinho, toda espécie tem sua função e não há como dizer que existe uma espécie que não é importante. Mas os predadores topo das cadeias desempenham um papel central. Os elasmobranquios, os grandes tubarões e as raias. Esses organismos, caso desapareçam, vão causar um desequilíbrio no ecossistema oceânico e costeiro que é imensurável. Cada vez mais esses animais estão perdendo espaço. São animais que são fósseis vivos. São animais que estão aí antes dos peixes que a gente conhece, né? Antes dos peixes ósseos. É fundamental que a gente comece a repensar os impactos que estamos causando sobre essas populações dos elasmobrânquios. Essas espécies, elas são sensíveis, elas são vulneráveis, sobretudo pela sua característica de ciclo de vida. Tem reprodução tardia, maturação tardia, não se reproduzem na mesma velocidade e com quantidade de descendentes que outros peixes se reproduzem, ou seja, elas têm uma vulnerabilidade maior. Existe uma relação direta entre as atividades antropogênicas causadas pelos seres humanos e os seus efeitos no meio ambiente, principalmente no meio aquático. Então, a contaminação por metais vem sendo um problema constante e aí entra no ambiente aquático através de mineração, atividades industriais, esgoto doméstico in natura despejado no ecossistema aquático, causando alguns efeitos negativos nos organismos. A Baía de Guanabara, ela tem um grande canal central por onde entra a água da parte oceânica. Aí o tempo de residência da água que entra dos oceanos é em torno de 20, 25 dias para aquela água entrar, circular na Baía de Guanabara e depois sair. Então as áreas de fundo da Baía de Guanabara são geralmente mais poluídas com relação a metais devido à baixa correnteza que existe no local. Então alguns peixes, por exemplo, que ficam permanentes no fundo estão mais expostos e mais contaminados com metais do que os peixes da área de fora da Baía de Guanabara. Beira do mato, caboclo, cobra, coral, da gira na baixada, vem no trem pra central. Beira do mar, na areia, ouve o canto da sereia. Você pergunta que bicho vai dar, os números se misturam na esquina, na valha de um vento frio, no abismo do... As pessoas às vezes dão carne de cação ou de raia para as crianças pelo fato de não ter espinha, mas você dá talvez uma carne de um animal que está muito contaminado para uma criança que está em desenvolvimento, isso é complicado, isso pode gerar algum tipo de problema que a gente ainda não sabe, a gente só vai saber isso no futuro. E se a gente está fechando na ponta e removendo muitos desses indivíduos antes deles reproduzirem, eles são muito vulneráveis. E uma outra característica importante também é que eles têm grande porte, tá? E ser grande porte, ter grande porte e ser muito, a gente chama de longevo, ter alta longevidade, ele fica muito exposto, mais exposto às condições do ambiente. Então, por exemplo, numa baía ou as baías costeiras, ambientes costeiros, que já sofrem problemas de lixo, de contaminação, de poluição, como eles têm longo tempo de vida e estão expostos há muito tempo a essa situação, eles podem acumular esses poluentes na sua carne, nos seus órgãos. Eles podem, inclusive, até transferir parte desse material para a gente quando a gente consome eles. Eles estão vulneráveis por um período de tempo muito maior, tá? E isso pode acarretar danos a eles. Então a gente tem que controlar não só a questão da pescaria consciente, da pescaria, digamos assim, sustentável, mas a gente também tem que controlar as nossas emissões, as nossas descargas de poluentes, porque a gente está afetando esses organismos que são muito mais afetados que os peixes que a gente está acostumado a encontrar. Essa espécie, o Fiotella mirabilis, é uma espécie introduzida aqui na costa brasileira, né? E os dados da literatura científica, eles indicam que essa espécie seja originária do Oceano Pacífico e ela já vem sendo tratada como invasora nos artigos recentes devido à sua grande área de distribuição aqui no Atlântico. Então acredita-se que ela tenha sido transportada em cascos de navios, plataformas de petróleo, por exemplo, ou outras estruturas oceânicas artificiais. Então, as espécies invasoras, elas podem causar muitos impactos no ambiente, desde
alteração nesses processos ecossistêmicos e até mesmo extinção local de muitas espécies, além também de impactos, como impactos econômicos ou até mesmo na saúde humana. A problemática é que, primeiro, como elas não são nativas, elas não têm predadores nem competidores naturais. Então, normalmente, elas atingem densidades populacionais muito elevadas. E se elas causam efeitos sobre as espécies nativas e sobre o ecossistema, imagina, elas se tornam pragas. Isso daqui é um mexilhão, chama mexilhão verde. Ele é originário do Sudeste Asiático e estamos diante de mais uma invasão, mais organismos que não deveriam estar aqui. O nosso mexilhão, né, vamos chamar de nosso mexilhão marrom, ele chega aqui com as caravelas, século XVI, e é só você ir em qualquer praia que vê a dimensão que uma bioinvasão pode ter. Você tem todo o costão cheio de mexilhão e começamos a ter mais um mexilhão desse chegando. Mas tem uma galerinha que vem aqui de vez em quando. Eu já tive o prazer, esse final de semana, encontrei raia-prego, umas 8 aqui na beira. Um pouco mais à frente, tem menos de um ano, chama raia-borboleta, ela é toda pintada. Ela é grande assim, descansando um pouco mais à frente. A raia tira foto, filma, mas deixa o bicho lá. Já está sofrendo muita pressão antrópica, muita. E você precisa pensar em ter uma economia que não só estabilize o seu impacto, mas que reduza o seu impacto. Então, utilizar energias que sejam produzidas de forma menos impactante. Antes de tudo, usar menos energia, porque não existe forma de produção de energia que não tenha nenhum impacto. Tá certo? Hidroelétrica, a gente diz que tem que ter uma matriz energética limpa, mas hidroelétrica já inundou milhares de quilômetros quadrados de florestas com bichos dentro que nunca vão existir de novo. Tem um impacto, muda todo o ciclo de rios, a reprodução dos peixes, etc. Não existe forma de produção de energia sem impacto, existe com maior ou menor impacto. Então a gente tem que usar menos energia. E a gente tem que usar menos produtos, e produzir menos produtos, e produzir menos lixo.